Seja bem-vindo. Nesta sequência de vídeo, eu gostaria de explicar as considerações básicas e as diferenças entre pinos intramedulares sólidos e pinos de marcação de extensão. Quando olhamos para um pino intramedular sólido, como o que está ilustrado aqui, você verá que esses pinos são curvados. Dependendo do ponto de entrada do pino, ele pode até estar em ambos os planos. Isso se deve ao fato de que o fêmur também apresenta uma curvatura, e os pinos são projetados para seguir a estrutura anatômica do fêmur. Os fêmures têm uma leve curvatura para a frente e, assim, funcionam como uma mola ou um absorvedor de pressão biomecânica. Além disso, ao saltar de grandes alturas ou ao correr, é importante amortecer as enormes forças de pressão que surgem. A forma do fêmur pode variar bastante, assim como a relação entre o espaço intramedular e a camada cortical. Essa relação muitas vezes depende da carga sobre o osso. Na maioria das vezes, pessoas que fazem muito treinamento de peso, ou seja, têm uma carga muito grande sobre o osso, uma borda cortical mais espessa e, consequentemente, um espaço intramedular menor. A forma curvada do pino intramedular sólido facilita, assim, a reconstrução do fêmur após uma fratura na região do corpo. Então, é preciso apenas perfurar o espaço intramedular na largura adequada para o tamanho do pino. E então inseri-los seguindo as estruturas anatômicas. No caso dos pinos de distração, a situação é bem diferente. Como os pinos de distração sempre possuem um mecanismo de avanço baseado em um sistema de rosca, é necessário ter uma área reta relativamente longa para a rosca. Você não pode realizar essa área de rosca em pinos curvados, pois uma rosca não pode seguir um caminho circular. Você sempre teria o problema de um lado ser comprimido e o lado oposto ser puxado. Assim, não seria possível um deslizamento suave através da rosca e, portanto, também não haveria um mecanismo de extensão. Por essa razão, todas as áreas dos pinos de marcação de extensão que servem para o avanço estão em estruturas retas, baseado na região da panturrilha. Praticamente todos os pinos têm uma curvatura na extremidade superior. Essa curvatura se baseia simplesmente no fato anatômico de que não se pode inserir um pino reto na região da panturrilha, pois, caso contrário, ele estaria no meio da articulação do joelho e destruiria as estruturas ali presentes. Por essa razão, os pinos de panturrilha são sempre levemente curvados, para que possam ser inseridos na borda frontal da panturrilha. A área que é responsável pela extensão, no entanto, também é reta. Por essa razão, nunca se pode equipar os pinos de panturrilha com a mesma capacidade que os pinos de fêmur, pois os pinos de panturrilha perdem comprimento de rosca devido à curvatura na parte superior. Se agora voltarmos a nos concentrar no fêmur, nos deparamos com a situação de que, na maioria dos casos, temos um osso curvado que precisa ser tratado com um pino intramedular reto durante a extensão. Isso nos apresenta algumas dificuldades. Como o pino deve ser colocado completamente no espaço intramedular e não deve atravessar a borda óssea, também não deve. Além disso, a borda não deve ficar muito fina para não perder suas propriedades de suporte. Você vê nessas imagens ossos do fêmur que têm um trajeto relativamente reto, e ossos do fêmur que estão curvados no plano frontal, assim como ossos do fêmur no plano lateral. Vamos agora olhar a imagem mais à direita. Assim, os pinos de distração podem ser inseridos aqui de forma maravilhosa, em um trajeto reto. Na imagem do meio, os fêmures já apresentam uma curvatura acentuada, de modo que inevitavelmente surge um pequeno degrau. Assim que os pinos intramedulares forem inseridos, aqui é necessário um trabalho cirúrgico muito mais delicado, pois não se pode atravessar a borda cortical em nenhuma das três dimensões. Isso fica claro quando se observa o fêmur também no eixo lateral. Eu marco a entrada do pino. E você vê muito claramente que normalmente não se encontraria espaço suficiente no espaço intramedular para acomodar qualquer tipo de pino reto. Por essa razão, o espaço intramedular deve ser preparado cirurgicamente para garantir a inserção de um pino intramedular reto. As técnicas de preparação ou a pequena elevação resultante eu explicarei com mais detalhes em uma sequência posterior. Esta sequência tem como objetivo ajudar na compreensão de que, ao falarmos sobre pinos de extensão, devemos estar cientes de que esses pinos seguem estruturas retas,